Tamo aí, moçada! Bom dia, boa tarde, boa noite, sei lá que hora que você está assistindo esse vídeo. O importante é que você está assistindo. Eu sou o professor Justino, estou aqui hoje para discutir um assunto que não deveria ser polêmica, mas que infelizmente temos tido bastantes discussões sobre ele. Se você ainda não está inscrito nesse canal, vai lá e clica em inscrever-se, divulga, mostra para os seus colegas, e esse vai especialmente para a galera da Univesp, ajudá-los a responder a questão 1 e a questão 4 da semana 5, entendeu? Questão 1 e 4 da semana 5, porque tem a ver as duas questões, por isso que eu juntei em um vídeo só. Então compartilha com os seus colegas, com as suas colegas, bora lá, adiciona aqui no Instagram e vamos curtir. Sobre o que vai ser a aula de hoje então? Se prepara, hoje iremos falar sobre direitos humanos. Ai, ai, ai. Direitos humanos. O que são direitos humanos, de onde vieram e como nós temos a concepção hoje dominante pela Organização das Nações Unidas desde 1948, quando ela vai escrever e divulgar e publicar a Declaração Universal dos Direitos Humanos. É engraçado que na minha cabeça toda hora eu quero confundir com a da Revolução Francesa de 1789, que é a Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão. Percebam que lá os direitos humanos eram bem restritos, né? Porque para ter direito tinha que ser homem mesmo, mulher não tinha direito, sobretudo, ao voto. Mas vamos lá, direitos humanos, qual a história? De onde veio? Para onde vai? Primeira coisa, para falar de direitos humanos, nós temos que falar de maçã. Professor, maçã não é gente. Quando você olha para isso aqui, o que você vê? Maçã. Professor, direitos humanos, não tem o nosso direito em relação à maçã, é comer maçã. Vamos só pensar um pouquinho? Olha só, isso aqui é uma maçã. Se eu tirar um pedaço dessa maçã, ela continua sendo maçã? Sim. Sabe por quê? Porque a maçã carrega em si uma maçanidade, que faz com que nós saibamos que ela é uma maçã, mesmo faltando um pedaço. Isso aqui tem um pouco de Aristóteles, né, na forma, mas não vamos discutir isso não. Você sabia que para nós humanos isso também vale? O ser humano começou a perceber ao longo do tempo que existe alguma coisa que nos define como humano, que nós podemos chamar da nossa humanidade. Contudo, ao longo do tempo, ao longo de diferentes sociedades, nós vimos seres humanos sendo tratados de uma maneira não humana. Quer um exemplo bem brasileiro? Racismo, que está lastreado no nosso passado escravocrata, onde a escravidão era definida justamente por você ser desumanizado e tratado como mercadoria. Então, quando nós falamos em uma humanidade, começou-se a se refletir. Será que então que existem alguns direitos que são inalienáveis pela simples condição de eu ser um ser humano e que todos os governos, em todos os lugares do mundo, se for um governo para-humano, que respeite esses direitos? Essa é a ideia de um direito do ser humano. É a ideia de nós falarmos em direitos humanos, que é garantir essa mínima dignidade. E aí eu pergunto a vocês então, direitos humanos para quem? Ah, professor, o senhor já falou, para os humanos. O problema é que nem sempre os humanos foram iguais. Acabei de te falar da escravidão. Será que um negro é considerado como o mesmo ser humano, por exemplo, com que um branquelinho playboy? Olha os Justininhos nos ajudando. Será que este ser humano é igual a este ser humano? Ou será que eu preciso criar mecanismos jurídicos e sociais para garantir que socialmente tanto este quanto este sejam tratados iguais? E se eu adiciono a isto, por exemplo, a questão de um Justininho italiano, que é um imigrante? Hoje nós temos imigrantes venezuelanos. Será que nós os tratamos haitianos? Será que nós o tratamos de forma igual? São todos seres humanos. É um ser humano do Haiti,
é um ser humano da Venezuela. Então, os direitos humanos para quem? Será que o fato de você ter vindo de um país diferente, ser de uma cor diferente, de uma religião diferente, lhe faz um ser humano diferente? Será que se você for uma maçã verde ou vermelha, lhe tira a maçanidade? Então, será que se eu ter uma religião de um jeito ou de outro, me confere menos humanidade? É para isso que os direitos humanos servem, porque ao longo da história da humanidade nós percebemos, e nós podemos pesquisar isso facilmente, que os governos não tratavam as pessoas iguais. Ah, professor, mas igualdade é coisa de comunista. Para com isso, coisa! Porque inclusive a ideia de direitos humanos vem dos liberais, porque não aceitavam que o Estado interferisse nas minhas escolhas pessoais. Então, portanto, eu devo ser livre para fazer as minhas próprias escolhas. Eu devo ter garantido os meus direitos individuais. Olha que massa! E aí nós podemos pensar numa história dos direitos humanos, que foi proposto por volta de 1979, que ele vai falar o seguinte, ó: os direitos humanos são divididos em direitos de primeira, segunda e terceira geração. Isso é só para entender, tá? Não foi feito assim. E ele tira isso a partir do princípio da Revolução Francesa, do lema da Revolução Francesa: Liberté, igualité e fraternité. E aí ele diz para nós o seguinte: os chamados direitos humanos de primeira geração vão falar sobre a liberdade. Os direitos humanos da segunda geração vão falar sobre... Vai aqui. Igualdade. E os direitos humanos de terceira geração vão falar sobre fraternidade. E aí então ele configurou desta maneira. Os direitos humanos de primeira geração tratam sobre essas liberdades individuais, direitos civis, direitos políticos, direito ao voto, direito à propriedade. Revolução Francesa, independência dos Estados Unidos, século XVIII. É quando isso começa a ser colocado no papel e formalizado. Segunda geração, direitos sociais, direitos econômicos, direitos culturais, direito à educação, direito à saúde. Isso são direitos humanos e devem ser assegurados a todos aqueles que forem humanos. Lembra da maçã? Se a maçã for verde, ela deixou de ser maçã? Não. Se a pessoa for azul, ela deixou de ser humano? Não. Se ela for preta, ela é menos ser humano? Não. Agora, existem governos, existem pessoas que tratam outras pessoas como menores. Olha a questão da Segunda Guerra Mundial. Isso foi muito colocado em prática, porque na concepção hitlerista, nazista, judeu não era gente. Na concepção portuguesa dos brasileiros do século XVII, XVIII, escravocratas, negro não era gente. Então é para isso que tem direitos humanos, para garantir que todo ser humano seja tratado dignamente como ser humano. Entendeu? Até que nós vemos os direitos humanos de terceira geração, que são os direitos ao desenvolvimento, à paz, à comunicação, à autodeterminação dos povos, que vai refletir aonde? Por exemplo, na luta pelo meio ambiente, que é um direito que não é meu, não é seu, é nosso como humanidade global. Percebam então que os direitos humanos caminham e evoluem. É aí que em 1948... a ONU, a Organização das Nações Unidas, vai tentar sintetizar isso depois da Segunda Guerra Mundial e dos horrores cometidos a algumas minorias, que foi a elaboração da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que vai dizer o seguinte, ó, olha a questãozinha número 1, ó, são direitos, pode te ajudar na 1, hein? São direitos inerentes a todos os seres humanos, independentes da sua raça, sexo, nacionalidade, etnia, idioma, religião ou qualquer outra condição. Você pode ser uma maçã faltando um pedaço, você pode ser uma maçã com um bicho, mas você continuará sendo uma maçã. Você pode ser um ser humano preso, você pode ser um ser humano dono de uma empresa, você continuará sendo ser humano. Na sua condição, mas ser humano. E por fim, a Declaração Universal dos Direitos Humanos traz algumas deliberações importantes. Olha a sua questãozinha número 4 podendo ser ajudada. Todos são iguais perante a lei, sem distinção. Têm direito a igual proteção. Igualdade jurídica.
Ai, professor, mas ele cometeu um crime, tem que morrer. Eu até aceito que você pense assim, mas o Estado não. O Estado tem que garantir isso daqui, ó. O Estado tem que garantir a proteção. O Estado tem que garantir que a lei seja igual para todos. Entre nós, será que é? Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e em direitos. Dotados de razão e de consciência, devem agir para uns, para com os outros, em espírito de fraternidade. Ó, a terceira geração, tá vendo? A terceira geração dos direitos humanos está aqui, ó. Ninguém será submetido à tortura nem a penas ou tratamentos cruéis, desumanos e degradantes. É engraçado que tem uma galera que é contra direitos humanos até o momento que o seu direito é ferido e aí você grita, cadê os direitos humanos? Mas se você não defender os direitos dos outros, ninguém vai defender o seu. Se você é ser humano, você defende os direitos humanos. Direitos humanos não é coisa para vagabundo, não é coisa para preso. Direitos humanos é coisa de ser humano. A revolta fica no âmbito privado. O Estado atua no âmbito público. Lembra da nossa aulinha sobre público e privado? Importante isso para vocês. Muito obrigado. E aí eu termino perguntando a vocês. Direitos humanos, para quem? Será que negros, a elite financeira ou aqueles que vêm de fora para o nosso país possuem igualdade no tratamento? Será que nós tratamos todos eles como humanos iguais ou ainda fazemos humanos diferentes? Beijo para vocês. Espero ter ajudado. Curte, compartilha, deixa um like.